Hoje nós vamos falar da alimentar. Vem cá, doutor, vamos passear aqui no nosso estúdio, que a produção preparou aqui alguns alimentos que provocam alergia. Agora, quando você tem uma criança que o médico fala, é uma reação alérgica, é uma alergia alimentar, para eu descobrir se é o amendoim, se é o ovo, deve ser muito difícil. Como se faz? Bom, tem duas maneiras principais. Uma delas é a história, a conversa, para ver se tem realmente uma relação. Frequentemente, já na conversa, você descarta essa possibilidade. Eu comi o pão, eu comi um amendoim, 2 dias depois eu comecei a ficar doente, tá pouco provável, tá? Porque essas reações... São rápidas. São rápidas, costumam ser rápidas. Tem algumas que são horas depois, mas não 2, 3 dias depois. Tá. A outra coisa é um exame em que você vai pesquisar o anticorpo de alergia. O anticorpo específico. Pode ser no sangue, pode ser no braço, na pele. E aí se chega ao culpado? Aí se chega ao culpado, nem sempre. Nem sei. Por isso que a alergia alimentar é basicamente um diagnóstico clínico. Tá. Você tira aquele alimento, depois reintroduz e vê se aparece o sintoma. Tanto é que quando a criança, se você é pediatra também, começa a se alimentar, os médicos sugerem, né? Ou pelo menos na minha época sugeriam, faziam isso. Quando vai começar a papinha do bebê, vá aos poucos, acrescentando um legume, outro, uma proteína, porque se aquilo lá deu, foi o que, o que provocou. Uma coisa importante é ver na história de vida, do pai, da mãe, se tem algo já que sugere... Porque é hereditário? Hereditário ser alérgico, não necessariamente hereditário a mesma coisa. Ao mesmo estímulo. Agora, leite de vaca, por que tanta gente é alérgica ao leite? Bom, é a primeira proteína forte mesmo que entra em contato com a nossa vida. Muita gente não se dá conta de que os vários leites em pó vêm, na verdade, do leite da vaca, né? E ele acaba dando sintoma, às vezes grave, desde criancinha pequena. Às vezes a criança tem 2 meses, 3 meses, às vezes ela só mama no peito, mas a mãe toma o leite e mesmo passa assim, pouco pelo peito e às vezes a criança tem reação que pode chegar a sangramento intestinal. É uma das qual maneiras. A reação, por exemplo, a quem tem alergia ao leite de vaca? Eu tive um caso em casa de infecção em otite, infecção de ouvido, promovida pelo leite de vaca. Pode acontecer. De forma geral, o que a gente vai ver é inchaço, vermelhidão, o local que toca pode ficar vermelho, coçar, vômito, que isso é uma resposta natural do organismo, algo que está agredindo, põe para fora como vômito. Diarreia, cólicas e uma coisa que passa batido muitas vezes é o refluxo gastroesofágico. Crianças pequenas que começam a refluir, voltar muito... Pode ser o leite? Pode ser o leite. Agora, tem aqui a proteína de soja como um elemento que pode também dar alergia. Se a pessoa é alérgica ao leite de vaca, às vezes o leite de soja é um bom substituto? Ou pode dar alergia também, já que a proteína pode? Pode, mas não é frequente. Tá. Pode, mas não é frequente. A gente acreditava, década de 80, 90, a gente achava que era mais frequente, mas os estudos mostraram que não é tão frequente. De qualquer forma, a gente segura um pouquinho até os 6 meses. Depois dos 6 meses de vida é que a gente começa a liberar os produtos, as fórmulas infantis à base da soja. Agora, pãozinho é o glúten? Pãozinho, ele é formado, normalmente ele é feito pela farinha de trigo, certo? O trigo, uma das proteínas é o glúten. Geralmente o glúten não é um problema. Existe uma doença chamada doença celíaca, em quando a pessoa ingere o glúten, que não precisa vir só daqui, pode vir de uma cevada, por exemplo, esse glúten vai causar uma inflamação intestinal, muita diarreia, muita cólica, diarreia. Bom, aí você faz o diagnóstico. Mas a maioria das pessoas, quando fala do trigo, fala do glúten, estão nessa moda do que o glúten faz mal, o glúten faz mal. A maioria das vezes ele não faz mal. Não. Agora, nos alérgicos, aí é outra história, aí as reações podem ser iguais, se for do amendoim, da castanha, se for do camarão, inchaço, fica aquele beiço, o olho comendo um pão, fica às vezes. inchado, vômito, diarreia e
mais raramente passar mal do tipo choque anafilático. Você sabe que o trigo tem uma história interessante, que é a reação do padeiro, que chama do padeiro. Porque o padeiro, ele fica fazendo pão e respirando aquele pó. Certo. E ele acaba ficando sensível de tanto que ele respira. Nossa. Às vezes ele é pouco alérgico, ele não é muito alérgico, mas o contato é tão intenso que tem até o que a gente chama asma do padeiro. Então quer dizer que você pode adquirir alergia também ao longo da vida. Pode adquirir.